Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Eduardo Corrêa. Uma das coisas fundamentais do desenvolvimento front-end é o título. Você conhece, com certeza já ouviu falar do H1, H2, H3, enfim, até o H6, mas você sabia que 90% das pessoas, de fato, não sabe utilizar o título? E você pode até falar assim, não, mas eu sei utilizar, será que sabe mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar esse elemento fundamental para a criação de CTAs, headlines, chamar a atenção do teu público, aumentar a conversão do teu produto. E se isso faz sentido para você, não te esquece, já curte esse vídeo para que eu saiba que você de fato está aprendendo com esse conteúdo. Meu objetivo é levar cada vez mais conhecimento para você. Esse canal todo é sobre você, então se isso faz sentido, curte esse vídeo. E se você ainda não faz parte do canal, não te esquece, te inscreve agora mesmo e ativa as notificações para que o YouTube saiba que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. E sempre que sair vídeos novos, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Então, bora para a tela do meu computador. Show galera, eu tô aqui na tela do meu computador já. E eu iniciei um projeto HTML muito simples e fiz a importação do Bootstrap apenas por questões visuais, nada fundamental para aquilo que você vai aprender sobre título agora, beleza? Então, para que você possa ver, eu apenas iniciei uma div container e eu coloquei um título chamado teste, mas eu posso colocar também ele como título principal. E isso aqui é fundamental que você já saiba. Segundo a WCAG, a diretriz de acessibilidade fala que nós temos que ter um e apenas um título H1 numa página, porque é o título principal, ou seja, é aquele que vai nortear o teu usuário que está utilizando o leitor de tela, ou até mesmo o usuário que está vendo a página, a saber, aquele ali é o título principal, é ali que eu devo começar. E quando a gente fala de título, a gente não quer falar sobre, beleza, você vai usar H1, H2, H3, enfim. Não, a gente está falando de uma coisa muito maior que se chama hierarquia. Hierarquia de títulos. Se você já ouviu falar sobre isso, ou se você não ouviu falar sobre isso, agora é uma hora que você precisa prestar muita atenção. Porque o que significa você ter uma hierarquia de títulos? Quer dizer que a tua página ela tem um sentido e ela tem um fluxo a ser seguido. Por exemplo, se eu tenho um título H1 aqui, um título principal, eu posso colocar logo abaixo dele um outro título. Posso, mas eu não posso simplesmente chegar e colocar qualquer título. O que acontece muitas vezes com os desenvolvedores? A gente coloca o título H1 e logo depois a gente vê, o título H2 tem um tamanho, o título H3 é menor, o título H4 é menor ainda. Não tem a ver com o tamanho do título, ele tem a ver com a semântica dele, o que ele representa. Quando nós vamos colocar um título logo abaixo do H1, ele obrigatoriamente precisa ser um título de nível H2, porque ele vai seguir uma ordem, um fluxo, e eu posso colocar aqui um subtítulo. Ou seja, eu sei que eu tenho um título principal e logo depois eu tenho um título que vai complementar um título principal, mas ele tem uma ordem e hierarquia menor. Ou seja, isso é muito importante que você saiba. O teu usuário está navegando por hierarquia de títulos e ele precisa saber. Eu estou numa seção e agora eu tenho outras seções ou outras áreas do meu site que fazem parte da mesma seção. Fica um pouco confuso, eu vou te explicar agora. Quer ver? Bora ver um outro exemplo. Se você tem, então, o seu título principal aqui, eu tenho uma div, e aqui eu vou começar a melhorar nosso código. Eu vou colocar aqui que esse cara é uma section. Show, eu tenho a minha seção principal, onde vai ter o meu hero, vai ter a chamada da minha página, minha headline. E eu vou até colocar aqui. Aprenda de forma incrível sobre hierarquia de título. Hierarquia de títulos. E aí, legal, eu tenho minha headline. E aí eu vou até dizer que é minha página, eu vou aqui, legal, não mudou nada. Enfim, só mudou o título. Mas pra gente tem uma semântica, ou seja, aqui é a minha headline principal, o título principal. E aí eu vou começar a colocar outras seções. Se eu tenho uma outra seção, eu posso simplesmente colocar aqui, vou colocar um subtítulo, porque eu estou iniciando uma outra seção, não é mais o meu título principal. E agora eu vou colocar aqui etapas da hierarquia. E legal, eu comecei a colocar isso e você vê que visualmente ele tem um tamanho menor, ok, mas lembra, não é sobre tamanho, é sobre sentido, sobre semântica. E agora eu vou colocar outros tópicos dentro da minha seção que vão significar o seguinte, eu tenho agora pequenas partes dentro da minha seção hierarquia de título. E o que eu devo colocar? Eu posso colocar aqui um H3, porque eu estou descendo a hierarquia. Primeiro, eu tenho uma headline. Depois, eu tenho as etapas. E agora eu tenho a etapa que eu vou descrever dentro das etapas da hierarquia. Legal. E aqui eu posso fazer uma coisa bacana. Eu posso simplesmente vir aqui, vou colocar uma div
E dentro da div eu vou fazer o seguinte, eu tenho agora a minha etapa 1. Eu vou colocar uma descrição qualquer aqui, eu vou colocar um spam e vou colocar aqui descrição da etapa 1. Show! Agora eu sei que eu tenho uma seção que tem um título, o título da seção, e dentro dessa minha seção eu tenho outra seção, outro título de nível menor. Ou seja, se o usuário vier navegar com o leitor de tela, ele vai saber, eu estou no título principal, eu entrei numa segunda seção, que não é mais a minha seção principal, mas eu estou num outro nível. Eu tenho tópicos dentro dessa outra seção, então eu estou com H3. E se dentro da seção aqui, dessa minha seção, eu tivesse um outro título para ele, ou um subtítulo dentro desse título da etapa 1, eu poderia sim, muito bem, colocar então um H4. E aí, eu vou colocar aqui, aprenda mais sobre a etapa 1. Enfim, a gente só está falando de hierarquia, e é bem interessante você saber isso. Porque eu estou fazendo agora com que o meu usuário percorra um fluxo. Não é simplesmente dizer para ele, essa letra é grande e essa letra é pequena. Não, abole isso da tua vida como desenvolvedor. Agora é semântica. E bacana, só que o que acontece muitas vezes também? Às vezes a gente pega sistemas para fazer uma refatoração, fazer uma manutenção, e você começa a perceber que toda a tua estilização, toda a estilização do projeto não foi pautada em cima de títulos, mas foi pautada em cima de outros elementos. Por exemplo, aquilo que a gente encontra muito. Às vezes eu tenho aqui um spam para o meu título, às vezes eu tenho aqui também um outro spam, e eu vou ter aqui um outro spam, e para a descrição parece que o povo faz sentido que se o texto é grande eu vou colocar um parágrafo, eles metem aqui um parágrafo, e a gente tem assim. E agora, como é que fica a hierarquia do meu título? Pensa comigo assim, pode ser que você consiga simplesmente chegar lá e alterar assim para um H2, um H3, legal. Mas muitas vezes, pelo projeto que já foi desenvolvido, você não consegue fazer isso sem fazer uma mudança gigantesca dentro do teu sistema. Porque vai mexer com CSS, vai mexer com o HTML da tua página. E para isso, nós temos outros artifícios que nós podemos utilizar também. E aí é uma coisa muito interessante, eu quero que você preste muita atenção agora. Quando você tem títulos, você também tem alguns atributos de acessibilidade que podem te ajudar a transformar um elemento em outro. E esses se chamam as roles. Quando eu tenho uma role, eu tenho uma função atribuída a um elemento que não necessariamente é nativo dele. E para o título, nós temos essa bem aqui. Eu posso vir bem aqui e colocar role, e eu coloco aqui o meu head. Então eu estou transformando esse meu elemento que é spam em um elemento de cabeçalho. E legal, agora eu posso então vir aqui na minha etapa 1 e dizer que esse cara aqui também é um cabeçalho. Legal. E eu posso também dizer que esse aqui é também um cabeçalho. Legal, a gente começou a colocar elementos que vão mostrar para o meu usuário que utiliza um leitor de tela, uma tecnologia assistiva, que ali tem um cabeçalho. Show! Então eu não mudei o elemento que já foi projetado, o elemento que já foi estilizado, mas mesmo assim eu estou colocando títulos. E aí você chega à grande pergunta, tá, mas eu coloquei títulos. Como é que eu posso então transformar isso para a hierarquia de títulos? Porque de fato é isso que você quer. Você quer mostrar para o teu usuário qual é a etapa que ele está e quem é subtópico de quem. E aí chega um ponto bem interessante. Existe um outro atributo também para acessibilidade, que é o Area Level. Quando você coloca o Area Level, você pode designar então qual é o nível daquele cabeçalho daquele elemento. Ou seja, eu tenho aqui um role head, que já está dizendo que é um cabeçalho, e eu posso dizer que esse cara aqui tem um level 2. Porque ele vai significar a mesma coisa que dizer que era um H2. Então, aqui eu posso ter um role head e o meu area level vai ser do tamanho 3. E aqui, então, por fim, eu posso dizer que o level dele é o 4. Ou seja, você transformou novamente toda a estrutura em títulos e agora montou a sua hierarquia. Ou seja, você consegue, então, manter os elementos que foram desenvolvidos. Por conta de manutenção ou complexidade, você mantém eles, mas mesmo assim você consegue fazer com que o fluxo de hierarquia possa ser criado. E assim, tanto usuários que estão navegando sem uma tecnologia assistiva ou usuários que estão navegando com uma tecnologia assistiva podem navegar no seu projeto. E aí, você curtiu esse conteúdo? Eu estou muito feliz de poder trazer esses conteúdos para você, porque eu quero te ajudar a deixar de ser um desenvolvedor clone, aquele que só aprende aquilo de repetição que todo mundo sabe.
eu quero te fazer um desenvolvedor diferenciado. E para isso eu tenho certeza que você precisa dar mais passos. Isso que você acabou de aprender não é suficiente. Você precisa continuar aprendendo. E é por isso que eu vou deixar linkado um vídeo aqui para você já dar o seu próximo passo. Lembra, conhecer um pouco de acessibilidade não torna de você um grande desenvolvedor. Apenas vai fazer você saber um pouquinho mais. Mas você precisa dar novos passos. E por isso, clica no vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Com certeza vai continuar te ajudando a te especializar mais e mais em acessibilidade digital. E eu te vejo no próximo vídeo.